contra o Cruzeiro. 1-0, Bolassi fez o gol. A gente vai para os melhores momentos e André Kfouri, o Cruzeiro estava... Foi 2-0? 1-0. 1-0 Criciúma. 1-0 Criciúma. Bolassi, a gente tá vendo aí o Cruzeiro que estava embalado, agora dá uma segurada. E o Criciúma começou bem o Brasileiro quando houve aquela pausa em função do Rio Grande do Sul, da tragédia do Rio Grande do Sul, voltou mal e agora está de novo somando seus pontos em casa. Não vou fazer aquela brincadeira que a gente colocou no nosso ranking aqui, o Criciúma como uma grande candidata a uma temporada de altíssimo nível em 24, porque vocês vão achar que eu estou sendo oportunista aqui. E estaria. E aí, no final das contas, é uma piada interna, que o fã de esportes não precisa saber. E garanto que também não é nada desrespeitoso, é só uma coisa nossa. De jeito nenhum. O campeonato é muito difícil, né? E a gente tem a lembrança da partida que o Cruzeiro fez na derrota da rodada anterior no Maracanã com o Flamengo, quando a gente apontou momentos de excelente futebol, de um time que está sendo bem montado, é bem dirigido, não tem a mesma qualidade, a mesma profundidade de elenco que outros, mas às vezes, assim, e muitas vezes, joga mais do que a gente imagina. E o Cruzeiro jogou fora de casa hoje com o Criciúma, numa situação em que você espera que o resultado de vitória do Cruzeiro não seria surpreendente, mas também não foi surpreendente pela forma como as duas equipes jogaram a vitória do Criciúma. A gente já viu o gol aí, tá vendo lances, e o campeonato é assim. Outro dia o Flamengo perdeu em Caxias para o Juventude, e bem perdido. Depois as coisas voltaram a se acertar, no caso do Flamengo, e o Cruzeiro, que talvez merecesse um resultado melhor na rodada anterior, perde mais uma e as dificuldades do campeonato são claras, especialmente para os times que não têm tantos recursos. Pois era um Cruzeiro que poderia voltar para a G6, fica ali na 8ª colocação. Ainda assim, é um ótimo campeonato brasileiro para o Cruzeiro, principalmente se a gente pensar no que a gente estava projetando para o Cruzeiro no começo da temporada, enquanto o Criciúma, olha, surpreende. Vai somando pontos, vai se afastando da zona de rebaixamento e hoje é o 12º colocado. Eu estava fazendo a conta com o limiar do Corinthians, falando do Vasco, que o Corinthians vai jogar amanhã, contra o Vitória em casa, mas o Vasco já abriu 5, o Criciúma já tem 7 pontos a mais que o Corinthians. 7. Então, são assim, pontos importantes que times que são candidatos à fuga do rebaixamento, a passear por essa zona, vão conquistando no momento, sabe, não de definição do campeonato, mas no momento onde se encorpa, onde se mostra quem é quem na competição. E a vitória hoje, ela foi construída com a chamada resiliência por parte do Criciúma, porque o primeiro tempo do Cruzeiro foi bem superior ao do Tigre. O Cruzeiro teve mais chances. O Cruzeiro teve os seus velhos problemas, isso vem desde o ano passado, de definir, de matar, de definir melhor, de finalizar melhor. É um time que ainda, antes dos reforços estrearem, tecnicamente depende demais do Matheus Pereira, mas assim, demais do Matheus Pereira. E no primeiro tempo se impôs diante do Criciúma. Criou mais, o Criciúma viveu basicamente de contra-ataques na primeira etapa, mas o Cruzeiro não marcou. E aí logo no comecinho do segundo tempo, numa jogada que começa pela esquerda, no cruzamento do Hermes, o Claudinho bate na direita e o Bolassi aparece ali, o gol foi até analisado para ver a condição do Bolassi em relação ao impedimento, mas ele tinha condição, faz 1-0 e a partir daí o Cruzeiro não consegue manter o padrão da primeira etapa, ainda que tenha criado algumas chances, e o Criciúma cria mais. O Seabra foi mexendo, no intervalo ele tira o Lucas Silva, bota o Vitinho, o time fica mais ofensivo, depois ele tira o Ramiro, bota o Barreal, o time fica ainda mais ofensivo, bota o Robert para tentar mexer com o ataque do Cruzeiro, no lugar do Arthur Gomes, que jogou muito mal, mas o time não conseguiu responder. Faltou poderio técnico para o Cruzeiro e faltou tranquilidade para assimilar melhor o gol desse rapaz aí, que já tem 2 gols e 2 assistências em 13 jogos pelo Criciúma, ele vem entregando. No jogo contra o Vasco fora, ele deu um show, uma das melhores atuações individuais e tem uma atuação muito boa também nas redes sociais. Eu chamo de Twitter, tá? No Twitter ele deita e é uma figuraça. Uma figuraça. Vamos passar a seguir, então. Yannick Bolassi, aí a gente tem os números, ele foi o destaque do Criciúma na partida, além do gol muito participativo. André, vamos lá. Sobre esse jogo, Criciúma ganhando essa gordura boa
para tentar, não dá para chamar de mega gordura, mas é um bom começo de campeonato para quem inicia a disputa para fugir de rebaixamento, para permanecer na Série A. E um Cruzeiro que vê uma cara de um time que muito em breve vai mudar. Os reforços, o Zupac sinalizou essa coisa de não fazer gol, vai chegar goleiro, vai chegar volante, vai chegar jogador para reforçar quase todo o setor, quase todos os setores. Como é que você imagina essa sequência da Raposa? O Cruzeiro vai receber jogadores que foram contratados para serem titulares, né? Não dá para imaginar os jogadores que estão chegando. Já chegaram, né? Porque ontem o pessoal da SAF do Cruzeiro disse que fechou o período de contratações, a janela do Cruzeiro já fechou. Sempre pode ter uma ou outra surpresa, mas disseram espontaneamente, o Cruzeiro não vai mais contratar ninguém. Então dá para a gente já pensar no time. Então são jogadores contratados para jogar pelos nomes que tem, o nível que tem, etc. Mas eles vão entrar num contexto de uma equipe que já joga bem, que já está estruturada. Isso facilita bastante. O Cruzeiro vai passar a ter, pelo menos imaginando um time titular, no nível técnico, alguns andares acima do que tem hoje. Então, a gente espera, é preciso olhar, ver jogando, entender o que dá certo e o que não dá. As contratações sempre são apostas que podem dar resultado mais rápido ou mais devagar, mas o Cruzeiro certamente vai ser um problema maior para os seus adversários do que é hoje. E talvez essa janela, esse investimento, seja exatamente o que separa o Cruzeiro de boas atuações, derrotas, boas atuações, empates, boas atuações e passar a ganhar jogos. O campeonato já na minha opinião, em termos de pontuação, melhor do que eu imaginava que seria a essa altura. Também acho. Mas o torcedor, é natural isso, em especial o do Cruzeiro, que está esperando só coisa boa a partir da troca de comando e o nível de investimento que está sendo feito e vai continuar a ser feito, pelo menos é a minha impressão, ele já quer mais, né? E é difícil dosar a expectativa em relação ao time que o Cruzeiro tem agora, que jogou no fim de semana com o Flamengo, jogou e perdeu para o Criciúma. E quanto ao Criciúma, o campeonato é um campeonato de oscilação, dificilmente você vê um time em qualquer parte da tabela. Quando eu digo parte da tabela, eu estou falando identificar qual é o campeonato de cada um. Sim, tem times que oscilam tanto que eles disputam campeonatos diferentes, né, ao longo do Brasileirão inteiro. Mas qual é o campeonato do Criciúma? É um campeonato de permanência. Eu não vejo outro nível de exigência. E nesse campeonato de permanência, a coisa é muito complicada porque os times ganham pouco. Parece óbvio, né? Os times lá de baixo, às vezes um time lá embaixo começa a ganhar, enfileira algumas vitórias, ele sai e não volta mais. Por quê? Porque aqueles que estão lá, eles dificilmente ganham e dificilmente encaixam vitórias em sequência. Então o Criciúma tem que valorizar demais esses pontos, aí do ponto de vista matemático, quanto mais, evidentemente, melhor e mais cedo, para o time não ter, né, essa pressão desde o início do campeonato. Bora te atualizar agora sobre o Cruzeiro, que já tem uma folha salarial de 17 milhões de reais. Esse número foi divulgado por Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro, apresentado nessa função na última terça-feira. Queria explicar para vocês, com esse número de 17 milhões de reais, em que lugar o Cruzeiro se encaixa no ranking das maiores folhas salariais do país. Vale a lembrança de que o Flamengo segue sendo o primeiro, 35 milhões de reais por mês. O Palmeiras é o segundo com uma folha de 30 milhões de reais mensais. Terceira colocação do Corinthians, 19 milhões e meio de reais por mês. No quarto lugar aparece o Internacional com 17 milhões e 500 mil. O Cruzeiro é o quinto colocado nessa relação. 17 milhões de reais por mês. Vale a lembrança de que o Cruzeiro tinha, antes da chegada do Pedrinho BH, uma folha bem mais barata de 12 milhões de reais. Foram 7 contratações que passam a ter condição de jogo a partir do dia 10 de julho, além das compras, em definitivo, de João Marcelo e Matheus Pereira. O Matheus teve um enorme reajuste salarial, isso porque ele ganhava 1 milhão de reais por mês do Cruzeiro, o restante pago pelo Al Hilal. A partir de agora, como jogador do Cruzeiro, é a Raposa quem banca aproximadamente 2 milhões de reais mensais do jogador. Para ser preciso, o valor do Matheus Pereira gira na casa de 1 milhão e 800 mil reais por mês. Só para completar o ranking, contei que o Cruzeiro é o quinto, o Botafogo é o sexto colocado. O clube tem investido pesado, acaba de fechar a contratação do Thiago Almada. Folha do Botafogo gira na casa dos 16 milhões e meio de reais, seguido pelo São Paulo com 16 milhões de reais. A oitava colocação é dividida por Atlético Mineiro e Vasco, ambos gastando
15 milhões de reais mensais. Lucas Oliveira retorna ao Cruzeiro após o término de seu empréstimo ao Real Valladolid da Espanha, mas seu futuro no clube ainda não está definido. O zagueiro não está treinando na Toca da Raposa e as partes envolvidas estão trabalhando para decidir se ele permanecerá no time ou será transferido para outro lugar. Diversos clubes, como o Vasco da Gama, têm demonstrado interesse no jogador. De acordo com uma fonte ligada ao staff de Lucas, novidades sobre o seu destino serão divulgadas nos próximos dias. O CEO de futebol do Cruzeiro, Alexandre Matos, também confirmou que o desfecho do caso será conhecido em breve. Com contrato até dezembro de 2025, o zagueiro terá concorrência de vários jogadores caso seja reintegrado à equipe. Lucas Oliveira foi contratado em 2022 e foi peça fundamental na campanha que garantiu o acesso à Série A e o título da Série B, mas perdeu espaço no ano seguinte e foi emprestado ao Valladolid. No clube espanhol, disputou 11 jogos e foi importante para o retorno do time à La Liga. E aí, galera, o que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!